Então é sobre isso que nós vamos conversar. Eu tenho certeza que esse livro veio para edificar profundamente, não de uma maneira intelectual, não em uma reflexão, mas em um convite para uma experiência para esse Deus que é vivo e real. Como o próprio Hildebrando fala na introdução do livro, um dos textos que é uma primícia para mim, um tesouro, que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, das coisas que vimos, das coisas que ouvimos e das coisas que com as nossas próprias mãos apalpamos. São dessas coisas que eu vos anuncio hoje. Para quem caminha com o Hildebrando sabe que é assim, caminhar com ele é uma experiência. Eu poderia passar a noite contando experiências de 20 anos caminhando com o Hildebrando, mas vou deixar para ele falar mais isso. Eu falei para ele que eu ia fazer o meu prefácio aqui ao vivo do livro dele, tá? Então é isso. Eu queria convidar aqui o Wilde agora para a gente conversar um pouco mais sobre esse livro e queria pedir uma salva de palmas para o nosso pastorzão. E aí, cara? Vai se acostumando com esse negócio de abrir livro, o povo vai pedir para tu assinar, aquela coisa, viu? Pois é, cara, essa é a parte difícil, né? A parte difícil. Estou muito feliz e ao mesmo tempo é tudo muito novo. E muito legal tu estar conduzindo aí, a gente poder bater esse papo aqui. E o desejo nosso aqui não é apenas apresentar o livro, mas é que de alguma forma esse momento possa ser um momento edificante na sua vida também. Possa ser um momento que traga uma edificação para cada um de nós aqui. Hilde, esse livro fala de 30 semanas de experiência com Deus. Eu fico imaginando o que é que um crente de longa data imagina lendo esse título. Porque nós fomos ensinados durante tanto tempo, são tantos incontáveis sermões que ouvimos, particularmente eu, né, que nasci num lar cristão, mas tantas outras pessoas. E eu queria saber, o que seria, como assim, 30 semanas de experiência com Deus? O que é isso? Esse 30 tem um significado? É um novo entendimento do que é ver uma experiência? É uma regra? O fato de ser 30 e não 35 faz uma diferença? Eu queria saber, o que exatamente são 30 semanas de experiência com Deus? O 30, pessoal, o 30 ele tem um significado sim. O significado do 30 é não significar nada. E ele foi escolhido com essa intenção. Porque se a gente coloca 40 semanas, as 40, aquele número mágico, o número dos 40 anos, dos 40 dias, dos 40 não sei o quê. Se a gente coloca 7, a pessoa vai, é o número da perfeição. Se você coloca 52, vai dizer, para eu viver isso esse ano. E o 30, ele traz a ideia totalmente não religiosa da vivência dessas experiências. O 30, ele mostra que ele não completa o ano, então assim, é algo inacabado. Que vai ser completado por você, por quem lê. Existem umas páginas no final para você escrever suas novas experiências. Então não são 30. Pode ser que do livro você faça 10 e depois você faça tantas outras que você mesmo procurou desenvolver. E a experiência com Deus, Deus está convidando, como você falou, e convida pessoas comuns, como eu e você, para viver uma experiência com Ele. E essa experiência não acontece necessariamente, e eu chego a afirmar que ela não acontece dentro de nossas estruturas religiosas. Essas experiências acontecem no caminho, elas acontecem na vida. Elas acontecem na vida. Eu cheguei a afirmar um domingo aqui que pobre do cristão que só tem uma experiência com Deus quando ele se reúne num lugar para fazer culto. Quando o culto dele se resume a isso. Que caminhada com Deus está sendo vivida. Então esse livro ele aponta para coisas muito corriqueiras do nosso dia a dia. Que a gente possa viver experiências com Deus. E nenhuma experiência, e aí depois que eu fui pensar nisso, nenhuma experiência está mandando você ir para o culto. Nenhuma. Nenhuma experiência convida você a ir para o culto. Porque isso nós já sabemos fazer. E nós já estamos acostumados a viver experiência com Deus aqui. A gente está precisando desenvolver uma capacidade de viver experiências com Deus fora daqui. Fora desse ajuntamento. Fora dessa reunião. Não é que a experiência com Deus não aconteça aqui. Mas nós estamos precisando aprender a desenvolver experiência com Deus fora daqui.
e não apenas aqui. Vou fugir aqui um pouco do script, porque eu acho que é muito importante isso que você está falando. Ainda mais acho um ato de bravura, de coragem, você como um pastor dentro de uma igreja falar isso. E eu acho importante, porque isso está no prefácio do Carlinhos, né? Ele fala que a gente tem que ter cuidado com a verdade, porque a verdade sem olhar para o outro, ela vem para matar, ela vira uma religião, Legalismo muito forte. Ela vira um legalismo. E 16 anos de Candeias, né? Sexta-feira que vem eu já estou sabendo que você faz 21 anos que você foi consagrado pastor, é isso? É isso. Tu não sabia, né? Não. Nem eu, me falaram agora. Eu também não sabia, não. E essa é uma tônica da sua mensagem. Um dos motivos que eu sou grato a Deus de caminhar com você foi essa mensagem da graça. E eu fico imaginando quantas pessoas e quanto tempo da minha vida eu resumi a minha experiência com Deus a um culto, a um ajuntamento, a um louvor, a uma palavra, a uma oração e pronto. E eu fico pensando que talvez, Hilde, esse livro é uma forma de dizer para essas pessoas, para esses corações, que a culpa não é sua. A gente não foi ensinado a isso. Vendo as experiências que você propõe, parecem coisas um tanto quanto óbvias de uma caminhada com Jesus de Nazaré. Mas não foi culpa nossa, a gente não foi ensinado assim. E eu queria saber sobre isso que eu falei, essa mensagem que pulsa no teu coração. O livro tem também o livro é um lugar seguro, ao mesmo tempo que ele é desafiador. Ele é um lugar seguro para que a pessoa saia dessa caixa e vá viver uma experiência real, como Jesus de Nazaré deixou ali para a gente. Não, eu não digo que o livro seria um lugar seguro. Uma das coisas que eu lutei e luto contra é construir qualquer coisa que torne a nossa experiência com Deus um lugar seguro. Porque geralmente é isso que a religião faz. Ela tenta produzir algo que torne a sua experiência com Deus um lugar seguro. A experiência com Deus, ela não é um lugar seguro, ela não é um lugar óbvio. Eu digo que, no outro livro que depois vai sair também, de que Deus não convida a gente para a gente andar num trilho. Ele convida a gente para entrar numa mata. Ele não oferece um trilho para a gente andar seguro. Ele oferece uma mão para a gente andar e caminhar nos lugares altos e baixos da vida. Essa segurança, esse lugar seguro para viver a experiência não é seguro. Seguro é continuar preso na religiosidade, seguro é continuar seguindo e fazendo as mesmas coisas que nós já estamos acostumados a fazer. Isso parece ser mais seguro. Ao mesmo tempo, fazendo uma paráfrase com a palavra de Jesus, não há nada mais arriscado, né? Porque quem quiser ganhar a sua vida, a perderá, e quem quiser perder a sua vida, a ganhará. Então, quem quiser a segurança em Jesus, não procure lugares seguros para viver a sua fé. Esses lugares seguros, eles te engessarão, eles não te conduzirão. Jesus está sempre dizendo vai, está sempre enviando, está sempre colocando as pessoas para ir, para viver algo. O lugar seguro, seguir Jesus não é seguro, nesse sentido, entende? Seguir Jesus significa, aí o Carlinhos, né, que foi com o prefácio, eu tinha que escolher o Carlinhos, porque o Carlinhos é esse cara da experiência com Deus, é esse cara da caminhada, de que a fé se constrói no caminho. O Carlinhos diz, Jesus é um problema na minha vida, porque se não fosse Jesus, eu não precisava ajudar tanta gente, sabe? Se não fosse Jesus, eu podia passar por uma pessoa com fome e não fazer nada. Se não fosse Jesus, eu podia me manter no meu lugarzinho, seguindo minhas regrinhas religiosas e está tudo bem. Bater o ponto, cumprir as regras, ir para o templo, como foi aquele fariseu, levantar as mãos e agradecer a Deus porque ele é alguém ok. E a gente segue a Jesus já de cara, assumindo que a gente não é ok, de que a gente precisa da graça. E Jesus vai pedir para a gente fazer coisas que é dureza. Seguir Jesus não é moleza. Tanto que quando os caras chegavam empolgados para seguir Jesus, ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Viver uma religião, viver uma religiosidade pode ser algo completamente tranquilo, mas seguir a Jesus é desafiador. E algumas coisas no livro que parecem ser simples, elas são extremamente difíceis.
Sabe, elas são simples, mas elas não são fáceis. O simples não necessariamente ele é algo fácil. Então a gente tem isso um pouco na experiência. E o prefácio do Carlinhos está muito legal, agradeci muito a ele, porque em poucas palavras, que ele tinha um limite de palavras para escrever, ele colocou, e ele fala disso que você mencionou, né, de que a experiência, a verdade sem a experiência, ela vira um legalismo. E a experiência sem a verdade, sem o Cristo, sem a palavra, ela pode virar também um fanatismo. Exatamente. Então que fujamos do fanatismo e fujamos do legalismo e possamos tentar construir uma experiência com Deus que seja nem isso nem aquilo, sabe? E esse lugar não é um lugar seguro. Parece que o lugar do legalismo e o lugar do fanatismo, eles são lugares mais seguros, porque eles te dão uma formulazinha pronta, eles te dão coisas, e eu não quis transformar esse livro numa fórmula pronta. Tanto que eu falo na apresentação que uma das coisas que vai me deixar mais feliz não é você pegar esse livro e fazer simplesmente as coisas que está sendo convidado e proposto a fazer, mas é a partir disso, isso funcionar como um impulso para você viver outras experiências, para você perceber esse Deus no corriqueiro, esse Deus no dia a dia, esse Deus que está em coisas muito simples, e por serem tão simples e óbvias, a gente nem sempre faz, né? Porque mexe com muita coisa dentro da gente. Ou seja, o livro na verdade é um convite ao incômodo, né? É porque algumas coisas... a gente fazer coisas que de fato Jesus disse para a gente fazer. É um convite ao movimento. Eu digo que você não vai ter a experiência com Deus, não vai ser lendo o livro, entende? Eu falo no prefácio, é bom falar isso antes de até mesmo da pessoa comprar o livro, é de dizer, eu digo no prefácio, eu digo na apresentação, se você não estiver disposto a fazer os movimentos, esse livro não é útil para você. Porque ele não é um livro de reflexão. Ele faz uma reflexão. Em cada experiência, eu problematizo, eu trago uma reflexão curta, mas o objetivo não é aprofundar a problematização, não é aprofundar a reflexão, mas é de convidar você a viver uma experiência com Deus, a partir daquele problema, daquela reflexão, a ir para algo prático, a ir para a ação, a colocar a mão na massa na experiência com Deus, né? E é vivendo o caminho, é no caminho que você vai ter a experiência com Deus. Não é lendo o livro. Li o livro e tive uma experiência fantástica com Deus. Lendo o livro, eu vou dizer, poxa, não era isso. Não era isso. Não era para a pessoa ler o livro e ter uma experiência com Deus lendo o livro. Porque isso a gente está acostumado a fazer, a tomar conteúdo e se sentir quase que massa, que legal, maravilhoso. Mas isso não está gerando nada, não gera movimento. Fica algo, sabe, quase que um vício que a gente tem de ler coisa boa e de guardar conteúdo na cabeça da gente. E Jesus está convidando a gente para caminhar. Jesus está convidando a gente para fazer algumas coisas. E aqui são só propostas, são 30 propostas de movimentos que você pode fazer. Sabe, a experiência não é lendo o livro. A experiência é, por isso que ao final de cada capítulo tem umas linhas que é para você fazer o registro do que você viveu, que é para você escrever as coisas que está pedindo para escrever, que está pedindo para você fazer. Eu não sei quem lembra aqui, quem está na Candeias há mais tempo lembra. Em 2015, nós fizemos aqui um momento Experiência da Semana. Experiência da Semana, vocês lembram? Quem lembra dessa Experiência da Semana? Pois o livro são esses conteúdos. São esses áudios que se transformaram em texto e que virou livro. A gente entende que às vezes não é só o áudio, o ouvir, muita gente acaba não participando. Mas tendo um livro, colocando na cabeceira e seguindo aquilo, ele vai poder acompanhar melhor isso e fazer um registro e aprofundar mais. Os áudios que a gente manda às vezes se perdem. Então o livro são aqueles áudios, aquelas construções que nós fizemos no ano de 2015. Foram o ano todo lançando uma experiência a cada semana. Então foi escolhido algumas experiências, foram trabalhadas essas experiências, foi formatado para livro e é esse conteúdo que a gente tem aqui. Hilde, vamos falar um pouco dessa capa, que é linda, mas tem um cafezinho, né? Inclusive tu disse para mim que ia ter um café aqui, eu tô vendo que tá vazio aqui o negócio, tá? Vou entregar mesmo a produção aqui. Toma na fé, irmão. Tem a xícara, mas não tem o café. Ainda bem que se eu tomasse um café no jeito que eu sou... É o coronavírus, cara. Não dá para ter café aqui. Se eu tomasse o café aqui, eu só ia dormir terça-feira, no jeito que eu sou pilhado. Ainda bem que não tem. Mas eu queria falar dessa capa, eu queria entender mais, por exemplo, desse café. O que isso tem a ver com essa experiência, por exemplo? Pessoal, acreditem, o cafezinho não está no texto. Porque quando a capa foi produzida, o texto estava pronto e fechado.
Mas se eu pegasse o texto hoje, eu ia incluir o cafezinho no texto da apresentação. Quem colocou o cafezinho aqui, quem fez a capa foi o Thiago Balduino. Vocês conhecem o Baldu? O Baldu caminha comigo, caminha com a gente já há tanto tempo. E o Baldu conseguiu captar essa coisa de, cara, encontrei um elemento que eu acho que é o elemento que tem a ver com o teu livro. E vou mandar para ti. Eu tinha pedido um coração, eu tinha pedido uma imagem de uma cidade, eu tinha pedido... Ele captou melhor do que eu, que era para estar ali. Pela intimidade, por caminhar junto. E ele botou esse cafezinho. Ele disse, cara, é isso, porque o que a gente está propondo é de você parar na sua semana para tomar um cafezinho com Deus, para tomar um cafezinho com alguém, pode ser a família ou pode ser um estranho, para tomar um cafezinho com você mesmo em alguns momentos. Já tomou um cafezinho com você mesmo? Você chegar assim e diz, vamos tomar um café nós dois? É coisa de doido, né? Mas a gente precisa ser doido para a gente sobreviver nesse mundo. Tomar café só eu e você, né? Eu comigo mesmo, vamos tomar um café? E aí senta você e você mesmo para ter uma conversa. Existe experiência que é de silêncio. E esse silêncio pode ser com café. Existe experiência que é convidar alguém, é dar pão a alguém. E por que não também um cafezinho? Uma conversa. E não apenas algo que você solta assim. As pessoas têm fome de quê? Têm sede de quê? Não só de comida, não só de pão. Elas têm sede de atenção, de carinho, de afeto. Então você dá 1 quilo de arroz, mas você chama para tomar um café e conversa com aquela pessoa e dá atenção. Então o cafezinho ele cabe em quase todas as experiências. Dá para trazer menção a isso. Ele pegou as letras e escolheu fontes diferentes. Não existe uma fonte só. É variado, porque mostra a pluralidade que nós somos. A experiência para mim é diferente da que vai ser para você, de que vai ser para quem está do seu lado, para quem está casado com você, para o seu filho. É diferente, porque a experiência é particular. Ela é de cada um de nós. Ela tem, Baldu colocou, não sei se dá para vocês verem aí, existem umas rachaduras, existe uma textura, na verdade é umas rachaduras no livro, nesse plano. Isso representa a nossa vida, porque essas experiências não vão ser vividas num plano perfeito. A vida da gente não é experimentada e vivenciada dentro de um plano perfeito. É de uma rotina cheia de imprevisto. É com um ano com pandemia. É tudo não programado que acontece. Então é dentro desse plano, sabe? Desse plano imperfeito que a gente vai viver essas experiências. Então a capa ficou muito bom. Baldu foi muito feliz na construção da capa. Queria destacar também o Diego, na diagramação que o Diego fez. Né, de poder colocar, aí da parte da editora Sene, né, de colocar as coisas no final, a data à frente de cada experiência. Eu vou já explicar como que você pode usar o livro na prática. E assim, ficou muito bom mesmo. Muito feliz com o resultado da diagramação, da capa. Eu espero que vocês gostem também do conteúdo, né, e que a experiência que vocês vão viver, ela seja algo desafiadora na vida de vocês, em vários aspectos. Eu queria destacar uma coisa que me chamou a atenção, logo nos agradecimentos do livro. E caminhando contigo, dentro da tua família, né? Eu lembro aquele cachorro quente que tinha domingo à noite, depois do culto da PIB, né? Lá na casa do tio Zé Milton. O nome que eu sempre ouvia era o nome do vovô Idelbrando, que você leva o nome dele. Mas o primeiro nome de agradecimento no livro me chamou muita atenção, que é a da Bivó Maria. E quando a gente conversou a semana lá no estúdio, você me contou, e para mim foi muito chocante ouvir a história da Bivó Maria. E eu acredito que seja, assim, de extrema importância tu falar para a gente por que o primeiro nome nessa lista de gratidão é a Bivó Maria. A minha Bivó Maria, eu não conheci minha Bivó Maria. Não conheci. Quando eu nasci, já tinha falecido. Mas é a mãe do meu avô, Hildebrando. Lá no interior de Alagoas, ela teve uma experiência com Deus muito forte. E essa experiência muito forte que ela teve com Deus, no lugar no interior do Alagoas, na casa dela, uma casa simples, no meio de um ambiente não religioso, ela em sonho, ela aprende o Salmo 23, ela em sonho, ela aprende o Já Refúgio a Glória Eterna, um hino do cantor cristão, em sonho, sem nunca ter conhecido a primeira igreja batista de Maceió. Ela via a igreja, o trilho e a igreja, e a minha avó foi uma
uma guerreira muito grande, minha bisavó, né? Porque ela enfrenta uma separação em 1930, 1940, não, 1950, mais ou menos, 1950, não, 1930. Uma mulher separada, Quantos meninos, Dalbrando? com 4 filhos homens. Pega os 4 filhos homens, vão embora e vai embora para Lagoas. Tem uma experiência profunda com Deus. Meu bisavô, de uma espírita, e ela tipo, tem uma experiência com Deus muito forte. E essa experiência dela chegou até nós. Então não tinha como eu não começar falando dela, né? Falando dela, porque ela para mim representa essa na minha família, tipo, alguém que teve uma experiência muito forte com Deus, que está fora dos padrões daquilo que a gente está acostumado a colocar exegeticamente, a colocar de como que as coisas funcionam ou não funcionam. Foi do jeito que Deus fez, a maneira como Deus fez, e pegou a família toda. Eu estou aqui hoje. E o legado está aí até hoje. Tem né? a ver com essa experiência. Que demais isso. Um outro nome que me chamou a atenção, que tem vários, o nome da patroa está lá, né? O nome da Aninha está lá. Você fala, falou a bivó, não falou o nome da patroa, né? Não rola. O nome da Aninha está lá, tá, gente? Eu não vou destacar porque já está óbvio a importância da pastora na vida do Dobrando. Mas um outro nome que me chamou muita atenção foi o Unidade, né? Me chamou a atenção por ser Unidade, ao mesmo tempo que, para mim, que fiz parte da Unidade, é meio que óbvio. E eu tenho até uma pergunta sobre isso, mas não vou fazer agora para a gente fechar essa parte da gratidão, que tem a ver com isso. Eu queria saber por quê. Para quem não sabe, o Unidade foi o Ministério Jovem. Eu ia dizer que foi ou né? Mas foi o Ministério Jovem aqui da Candeias, que a gente tinha um culto todas as sextas-feiras, 10 da noite. Foi um momento assim incrível, uma época da nossa vida muito, muito incrível, que Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. E o Dobrando agradeceu a Unidade. Eu queria saber por quê. Porque a Unidade, eu estava conversando uma vez com o pastor Ed René, lá em São Paulo. A gente estava conversando, e eu falei que estava escrevendo um livro, que não era esse, era outro. E ele perguntou para mim qual que era a minha base teórica. Aí eu dei aquela bugada assim, minha base teórica. Ele disse, na minha base teórica, ele quer saber os autores, minha base teórica. A bibliografia, eu disse, né? Eu não sou esse teórico, né? Então, assim, minha base teórica, e aí eu disse, minha base teórica é minha comunidade. É a minha primeira base teórica, a experiência que eu vivo com as pessoas, a minha comunidade de fé. E Unidade foi muito isso. Unidade, uma juventude inquieta, crítica, reflexiva, rebelde, no sentido de olhar para a religião e dizer não vamos nos amarrar, sabe? E dentro desse contexto, foi minha base teórica. Foi conversando com pessoas em crise, foi conversando com pessoas. Aí depois eu respondi para o Ed a base teórica, né? Que era a base teórica. Mas a minha primeira base teórica é a comunidade, é Candeias, é Unidade. Unidade representa um momento de muita inquietação, de muita construção, de muita desconstrução. E essas coisas eu não vivi lendo simplesmente livros, mas a gente vive essas desconstruções caminhando com pessoas, nos seus dilemas, nas suas crises, nas suas inadequações, nas suas incapacidades de atingir aquilo que é colocado como padrão. Então é nessa crise que surgiu muita reflexão. Por isso que eu agradeço muito a Unidade, né? E aí está a PIB aqui, está a minha família que é sensacional. E se eu for falar de cada uma aqui, né, minha família, a Aninha, os meninos, né, mas a minha irmã, meus chamados, meus pais, meus avós, parte de pai, parte de mãe, influência de muita gente nesse sentido. Pastor Gilton Moraes. Pastor Gilton está aqui também. E aí eu coloquei obrigado Gilton Moraes, obrigado John Burke, obrigado Carlinhos Queiroz, obrigado Aninha, obrigado Tiago, né, obrigado Davi, porque cada um desses sabe o que é que eu estou agradecendo. É verdade. Não precisa estar escrito lá, né? Cada um desses sabe que eu estou agradecendo. E duas pessoas que eu queria fazer um destaque aqui na gratidão. Uma é o Felipe Seabra, porque o Felipe em 2012, o Felipe já encheu meu saco para eu escrever um livro. Lembra, Felipe? 2012, antes de eu ir para Austin, eu lembro do Felipe, cara, tu precisa escrever um livro. O Felipe é esse cara que está do meu lado, me empurrando para algumas coisas, sabe? E ele lá em 2012, ele já ficava, tu precisa escrever, vai, escreve. Esses irmãos impulsionadores. Um foi o Felipe,
E em relação a esse projeto, né, o Cláudio, queria destacar o Cláudio aqui, o Cláudio da Valesca, porque o Cláudio pegou os áudios, recolheu esses áudios, fez o contato com a editora Sene, né, a editora Sene olhou para o projeto, comprou o projeto, assim, no sentido isso é muito legal. A editora Sene também foi uma escolha muito legal, porque a editora Sene, ela não é uma editora de livros religiosos, de livro evangélico. É o primeiro livro nessa editora que está com esse perfil. Isso foi muito bom para mim, porque eu disse, não, eu não quero lançar, sabe, dentro de um contexto tá com a Sene, foi muito legal. E o Cláudio foi esse cara que pegou os áudios, foi lá, apresentou a Sene, apresentou o Júnior, a Irenice, que estão aqui participando com a gente, os donos da editora, né, que compraram esse projeto, sabe, investiram nesse projeto para que esse projeto se tornasse realidade. Então, muito grato a Deus pela vida de vocês. Era isso que eu ia te perguntar, fora o agradecimento ao Cláudio, teve alguma coisa em particular para ser a Sene, ou foi realmente essa... A princípio a gente poderia dizer, foi um encaminhamento do Cláudio, mas foi mais do que isso depois, porque se estabelece a relação. O Júnior, que está aqui, né, o dono da editora, olhou para o projeto, se encantou com o projeto, acreditou no projeto, né, investiu no projeto, né, fez o projeto acontecer, o projeto está aqui. Júnior e Denise, vocês estão aqui, que Deus abençoe vocês, abençoe a Sene, né, vocês foram instrumentos muito especiais de Deus para que esse projeto tivesse. Cadê vocês? Só para eu não ficar olhando por nada. Cadê o Júnior? Eu estava procurando. Aonde? Ali, ó. Pronto. Né, que Deus abençoe grandemente a editora. Né, foi muito, muito legal a participação de vocês. E o trabalho do Diego, eu queria destacar, porque essa diagramação do Diego está sensacional. Bom, vamos voltar para o conteúdo do livro. Eu queria te perguntar, na tua caminhada, vai fazer 21 anos que tu foi consagrado pastor. Eu poderia... Essa não é uma pergunta para mim, porque eu caminho com você há muitos anos. Mas para o povo que está aqui, ou para o povo que te conheceu na internet e hoje estão aí te acompanhando, é uma Candeias online, uma Candeias na web, né? E o corpo de Cristo é isso mesmo, essa coisa espalhada. Esse é um milagre que a cruz fez. Nos fez irmãos, filhos do mesmo pai. Nós só não somos primogênitos, né? Mas depois vem nós. E eu queria saber, eu disse assim, o quanto do relacionamento com o corpo, o quanto esse livro é fruto desse relacionamento com o corpo. Eu sei que você falou de unidade, mas assim, o quanto ser esse pastor que caminhou lado a lado de pessoas, às vezes por tanta demanda, à frente de uma igreja, administrando, pregando, não sei o quê, às vezes você não tem como acompanhar essa ruma de gente. Mas você é um cara em que eu sei aqui, muitas pessoas têm experiências muito próximas de você, assim como eu, assim como amigos. O quanto dessa experiência de corpo fora da não institucional, mas sim o corpo de Cristo que ama. E você tem uma coisa muito massa de que quando a gente fala, Hilde, obrigado por você existir, você fala, não, mas você me abençoa muito. Você tem muito isso. O quanto dessa experiência com o corpo, sabendo que você não é o cabeça do corpo, porque o cabeça é o Jesus de Nazaré, o quanto esse livro é fruto disso? Sim, tem essa parte que eu já falei da unidade. Sim. Eu não vou repetir nesse sentido, Isso. porque tem a ver não só com unidade, tem a ver com o corpo de uma forma geral, mas o livro vai além nisso. Acho que ele vem de uma angústia, ele vem de uma inquietação, de conversar com pessoas e perceber que a elaboração racional da fé e o conhecer todas as doutrinas, o saber todos os textos, não estava sendo suficiente para produzir vida. As pessoas não estavam conseguindo dizer eu te amo para quem ama. As pessoas não estão ajudando, estendendo, dividindo o pão com o faminto na rua. E aí ver este evangelho doutrinário, por isso que o Carlinhos fala que visivelmente ele não tem, diz que eu não tenho a intenção de doutrinação, de ver esse evangelho, sabe, que está muito bem elaborado na nossa mente. Se for conversar com vários aqui, são quase doutores na Bíblia e doutores. Mas quando você vai para o dia a dia, alguma coisa não bate. O que é que está acontecendo? Então, a Bíblia diz que a gente deve amar não apenas, a gente deve amar
não apenas da boca para fora, né? Mas em obras e em verdade. Então, assim, o que está acontecendo? Eu não quero negar esse conhecimento. Eu sou o cara da academia, do seminário, do curso teológico, estou na faculdade, leio pra caramba. Não é isso, mas é dizer assim, pessoal, isso não resolve. Se a gente não transformar isso numa experiência com Deus, se a gente não transformar isso em coisas que são tão simples, mas que nós falhamos justamente nessas coisas que são tão simples. Então vem de uma angústia. Vem de uma angústia de ver, vai ter uma experiência que é de você entrar em contato com pessoas que foram bênção na sua vida e agradecer. Sério, pessoal, a gente precisava ler um livro para fazer isso. Entende? Mas a gente não faz. Então o livro vem convidar você a fazer coisas tão óbvias que você era para estar fazendo no automático, mas que talvez desafie você a ter essas iniciativas, a ter essas ações. A gente tem testemunho de pessoas que quando fizeram na época que estava em áudio, de dizendo que como foi difícil dizer eu te amo para alguém. Como foi difícil falar. Como foi difícil colocar isso para fora. Então são coisas muito simples. E ver, sabe, as famílias sem afeto, ver gente na rua passando fome, ver pessoas em suas crises interiores sendo destruídas, sem uma capacidade de olhar para o alto, de contemplar a si mesmo, de ter um tempo de silêncio. As experiências vai falar sobre ansiedade. Tem 2 experiências só sobre ansiedade. Tem experiências de gratidão, tem experiência de oração. Inclusive, dar um spoilerzinho de alguma experiência para a gente aí? Posso. Por exemplo, você tem aqui, tem experiência de leitura bíblica. Vou destacar essa daqui, que é a terceira que está aqui. Sim, um detalhe. As experiências estão em ordem aleatória. Me perguntaram, o pessoal da editora me pediu, a Jordana tinha me pedido, para eu colocar na ordem que eu achasse que fosse mais interessante das pessoas lerem. E eu disse, eu queria não ter ordem, porque eu não quero condicionar isso, quero deixar isso livre. Então a ideia é que você não faça ele na ordem, é que você vá para o índice, no sumário, você veja aquilo que está saltando, aquilo que o seu coração está mexendo com você. Aí você marca, no sumário tem um lugarzinho para você marcar, você marca o que você vai fazer. Aí, por exemplo, essa aqui, carregar alguém, página 24. Aí eu vou lá na página 24. Chegando na página 24, tem a data. Lugar para você colocar a data. E aí vem essa experiência do carregar alguém. Que é baseada em quê? Na experiência do paralítico de Cafarnaum. Que é carregado por 4 homens para que Jesus fizesse ali a cura que foi feita, desceu no telhado e tal. E aí eu falo... dando spoiler, né, dessa experiência aqui. Spoiler. E aí você pode já fazer ela essa semana. Nós carregamos pessoas. E pessoas nos carregam. A pergunta é, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que você carrega? E aí eu peço para você fazer uma lista de todas as pessoas que você carrega. E peço para você fazer uma outra lista das pessoas que carregam você. Quem são as pessoas que carregam você? Então a experiência dessa semana será pensar nisso, fazer essas 2 listas, separar depois um tempo para orar pelas pessoas que te carregam, pedindo a Deus que renove as forças dela, que ajude elas, porque você não é fácil, né? Que ela lhe carrega e sim, ela precisa de energia. Orar por essas pessoas que te carregam e orar pelas pessoas que você carrega. E se você carrega essas pessoas, você sabe muito bem do que elas precisam. E dentro da interação, o tempo de oração. E dentro da interação que o livro propõe, a pessoa pode escrever isso lá, não é porque isso? no final ela vai fazer a lista no próprio livro. No final de cada capítulo tem uma... Tem um espaço para a pessoa escrever e fazer. Tem um rodapé não, tem um espaçamento que dá para você escrever no próprio livro, marcar as coisas que você tem para fazer. E aí no final dessa experiência eu faço um questionamento. Eu digo, se você não conseguiu fazer essas listas, você está muito perdido. Uau. Porque se você não tem gente carregando você, não é porque você é bom não, é porque você está só. Não é porque você não precisa não. E se você não tem pessoas que você carrega, como você está adoecido, ocupado demais com você, ao ponto de não carregar ninguém. E aí eu faço um desafio no final. Se você não tem essas pessoas, comece construindo uma lista de pessoas para você carregar. A gente geralmente tenta começar com as pessoas que carregam a gente, né?
Não, deixa eu procurar pessoas para me carregar. Não, procure pessoas para você carregar. A gente aprende muito carregando gente. A gente aprende muito carregando pessoas. É isso, entendeu, pessoal? É muito simples. É uma experiência como essa. Como essa que eu estou colocando aqui. Essa é de reflexão, é de lista, de oração. Vai ter umas que vai exigir que você faça alguma coisa na semana. Que vai tirar você totalmente da tua zona de conforto. E aí eu falo, né, e o Carlinhos inclusive destacou isso no prefácio, a intenção não é que você fique dependente de alguém que diga o que você tem que fazer para ter uma experiência com Deus, mas que você use isso como inspiração. E a partir daí, você construa suas próprias experiências. Coloca até um e-mail no final, solicitando que se você construir novas experiências, compartilha com a gente. Compartilha por e-mail. Eu essa semana fiz isso, e descobri isso. Compartilha a experiência, que a gente pode compartilhar isso com outras pessoas também. Essa seria a maneira que você sugeriria de a pessoa experimentar o livro, escrever lá, botar a data, pelo livro proporcionar essa interação, e depois acabar que você mesmo escreva as suas próprias. Seria um conselho do autor de experimentar o livro dessa maneira? Sabe qual será a minha frustração? É se chegar no cara terminar de fazer o livro e ele dizer assim: pastor, quando é que sai o 2? Mas o 2 é tu que vai escrever. Exatamente. Porque você a intenção do 1 é que você escreva essas coisas, que você descubra essas coisas, né? Então, quando é que vai sair o 2? Embora que a gente está tanto no caminhante como no familiar, como a gente está toda semana fazendo isso, né? Então assim, eu estou toda semana na live lançando um desafio de um movimento, porque eu não estou acreditando mais nessa caminhada cristã apenas de elaboração racional, de intelecto, de reflexão. A gente tem que sair, não é sair da reflexão, mas a nossa reflexão tem que transcender para a prática, tem que transcender para o abraço, ela tem que transcender para o pedido de perdão, ela tem que ir além. Se fica só na reflexão, você é um excelente filósofo de Jesus, mas Jesus está atrás de gente para carregar a cruz com Ele. Vai além disso. Para segui-lo. Vai segui-lo. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Hilde, como autor do livro, e você pudesse ter uma experiência de uma vez só entregar o livro, representando assim um livro para todo mundo que está aqui, qual seria a expectativa que você teria? Dissesse assim: olha, esse aqui é um livro e a minha expectativa seria o quê? É de gerar essa autonomia. Eu acho que é uma coisa que a gente tem vivido como comunidade de fé, Candeias, é buscar uma prática de comunidade que gere autonomia e não dependência das pessoas. Que gere autonomia. Então a expectativa é de gerar autonomia nessa experiência com Deus. E que nessas experiências, essas pessoas tenham suas vidas transformadas. Eu de fato acredito que se a gente fizer coisas simples como essas que estão sendo colocadas aqui, a nossa vida vai mudar. Amém. Se você continuar simplesmente ouvindo palavras maravilhosas e saindo totalmente assim emocionado com essas palavras e não ir para o caminho, a vida com Deus é vivida no caminho. Sim. Não é ouvindo me ouvindo no YouTube, ouvindo o pastor Felipe no YouTube. Não isso é só um instrumento. Tem que ser um instrumento. Se para nisso. Então, a minha expectativa é de que, de fato, filhos se sintam mais amados, de que a gratidão enche os nossos corações, amém, e que os sentimentos de ansiedade encontrem um lugar de escape, desaguar, um lugar para desaguar, que o amor ele se torne prático, né? Que o trabalho seja ressignificado, ter uma experiência sobre trabalho, que o trabalho seja ressignificado, que a gente olhe diferente para o nosso trabalho. Tenho acompanhado pessoas que têm se libertado por olhar para o seu trabalho de uma forma diferente. Amém. Então a gente precisa às vezes, passar dessa... Porque senão o trabalho vira a condenação do Gênesis, né? Vira o fardo, né? Uma das consequências lá foi: o trabalho será o sofrimento. Esse trabalho como sofrimento é obra da queda. A obra de Jesus é de ressignificar o trabalho na vida da gente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive isso? Então a minha expectativa é vidas mais vivas. A gente pode dizer de que uma pessoa que vive esse tipo de experiência seria uma maturidade na nossa fé, seria uma maturidade na nossa espiritualidade, como Paulo fala, que a gente deixe de beber o leite e a gente
como a substância, sejamos maduros na fé, onde eu vivo experiências no meu dia a dia, onde eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e o Deus que me vê em secreto me responde. Eu estou entendendo o que tu está colocando, mas às vezes eu fico pensando se esse livro não é um convite ao leite. Porque a gente está se engasgando com a picanha. E a gente precisa voltar ao leite. Entendeu? Talvez esse livro tenha a coisa do coração de criança, essa né? maturidade, né? É um coração de criança, de fazer coisas que são criança. muito óbvias, muito simples, e que a gente perde quando a gente fica comendo picanha e dizendo eu sou maduro. Tipo, esse é um convite à não maturidade, e talvez a gente já se assumindo não maduro, a gente encontre essa maturidade bíblica. Exato. Que não é aquela que está na nossa cabeça. Exato. Quando a gente fala um crente maduro, a gente está falando de quê? Exatamente. De que a gente está falando? A maturidade cristã tem a ver com o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Ela tem a ver com isso. Tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com quanto você sabe, quantos textos bíblicos você sabe decorado. Não. Maturidade tem a ver com o caráter de Cristo aperfeiçoado em nós. Isso é maturidade. E para de Cristo aperfeiçoado em nós, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é não se achar maduro, né? Então eu não sou maduro, tipo, eu sou como uma criança pequena, não sei nem como entrar e nem como sair, que é o que Salomão falou, pedindo sabedoria. E eu preciso, sabe, me abrir para isso. Pessoal, se abrir para fazer coisas tão simples é um exercício de humildade. Porque o crente maduro, ele vai dizer que não precisa. Eu questiono essa maturidade. Por isso que eu questiono essa maturidade. Como assim? Você está dizendo que você é um crente maduro e você não precisa? Você não precisa. Eu lembro que a gente, quando começou a Candeias, o Kaique ia para os treinamentos, o Carlos Gama, né? Kaique ia para os treinamentos que a gente tinha de imersão 1, imersão 2. E aí quando a gente chegava lá, ele olhava e chegava para mim e dizia: cara, eu estou aqui passado. Eu disse: o que? O teu pai está aqui fazendo o treinamento? Teu pai está fazendo um treinamento. Tipo, teu pai já tem tanto tempo de igreja, tanto tempo de crente, ele está aqui fazendo um treinamento. Eu disse: Kaique, mas é isso mesmo, cara, a gente não cola grau não nesse negócio não. A gente não se forma não nisso, né, cara? Não, a gente não se forma não nesse negócio não, porque nossa natureza pecadora vai ficar empurrando a gente, sabe, pessoal, pro buraco, assim, para fazer aquilo que gera morte, aquilo que afasta as pessoas da gente. Então eu acho que é um convite tanto que na apresentação eu falo de Naamã. Sim. Porque Naamã, quando chega lá para ser curado, que o profeta chega para ele e diz: não, você vai ali, lava 7 vezes ali, tá beleza, tá resolvido, cara. Não, como assim? Não, eu pensei que você ia fazer um fogão aqui, ia invocar os céus, o Deus, ia né? puxar aqui, invocar, ia ter uns ventos truando aqui, é um negócio acontecendo do milagre para operar. Não, era lavar ali. Se fosse para lavar num rio desse aqui, eu ia me lavar lá na minha terra mesmo, que tem uns rios muito melhor do que esse daqui. Entende? Essa é a postura do crente maduro. Entendo. É de dizer: mas fazer isso, eu sei que tem que fazer isso, eu já não preciso disso. Então é um convite ao leite. E esse leite, ele é fundamental para a nossa caminhada com Deus. E a gente precisa voltar a aprender a fazer. Quero ser como criança, né? Aquela música do David, que quero ser como criança. É o coração da criança que quer experimentar. Quero ser como criança. E se abrir para isso, sabe? Não é fácil. Não é fácil se abrir para essas coisas. Se o Carlinhos disse que Jesus é um problema para ele, a gente também vai comprar um monte de problema e dar de presente para os outros também, né? Inclusive o incentivo. Você pega um problema para você e dá para alguém, que é esse livro. Para a pessoa, né, se incomodar e tomar uma ação que com certeza será transformadora para ela. E Yudi, esse é o teu primeiro livro? Tu já pensa... Ele furou a fila, né? Então, é isso que eu ia falar. Tu já pensa em outros projetos assim? Eu tenho mais 2 livros que eu quero escrever, só mais esses 2, depois eu quero desistir de ser autor. Mas esses 2 eu quero escrever. Pode ser que quando eu escrever os 2 eu diga: tem mais um que eu preciso escrever, né? Mas tem um que está na fila, e esse daqui furou, né? O Cláudio foi lá e o Cláudio e a editora CN furaram a fila assim, do outro projeto, né? E esse projeto saiu na hora certa, saiu que era o ano que tinha que sair, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo como Candeias hoje. Total. Mas eu tenho um outro projeto que é o Cenas de Humanidade. Vocês lembram de uma série de pregação que a gente fez aqui? Cenas de Humanidade. Jesus de Nazaré, Cenas de Humanidade. Nossa visão sobre Jesus. A gente diz que a gente segue Jesus, mas qual é o Jesus que a gente segue? Que tipo de Jesus a gente segue? A gente segue esse Jesus aqui, essa compreensão aqui sobre Jesus. É que nós seguimos. E o primeiro, que eu acho que vai ser o último,
que era o Tons de Laranja, Sim. né, que até agora está com outro nome. Eu já escrevi 7 capítulos e está faltando mais 7. E eu entendi por que eu tinha parado de escrever esses 7. É porque eu não estava pronto para escrever os outros 7. Então, eu parei no 7º. E aí agora a ideia é retomar. Esses Cenas de Humanidade, ele já está aí de vento em popa já. Já está sendo... Está com os capítulos já sendo produzidos. A ideia é ele sair aí no ano que vem, talvez. Ele saia. Ou seja, em breve a gente vai estar aqui de novo, né? É os Cenas de Humanidade. Tomara que eu tenha sido aprovado. Pode contar comigo sempre. E o Jesus de Nazaré, hein? E ainda mais sobre esse tema, que eu lembro inclusive da ligação. E a ideia é, inclusive, assim, com o recurso desse livro, é viabilizar também esses outros projetos. Sim. Inclusive um projeto de um curso que a gente quer fazer online, que é do Espiritualize. A gente quer lançar um curso Espiritualize online, né, para que ele possa ir para outros contextos, que não apenas o nosso contexto local aqui. E transformar isso num curso, formatado como um curso online, para ser projetado aí para todo o Brasil também. Então, assim, esse esses 3 projetos aí para frente. E esse livro não deixa de, como você falou, ele vai viabilizar outros projetos. Sim. Ele está puxando outros projetos. Ele puxa. Show. Cara, eu queria saber o que você teria para dizer para a gente. A gente já está caminhando aqui no nosso horário. E... vou provar para você como a gente está caminhando para o nosso horário. Ó. Eu botei aqui um cronômetro. Tu tá muito organizado, tô até te estranhando. Porque eu vim não pregar. Tá, Ana? Não tá, Renato? Deu certinho aqui, correto? Tu viu? É porque da última vez que eu vim pregar, eu falei para ti, é 25 minutos, pode contar no relógio. Preguei 50. Que eu não fiz isso. A gente lembra, né? Vocês lembram, não lembram? A gente lembra. O pessoal daqui me chamou de João Batista, né? Aquela coisa. Desde então nunca mais preguei, mas pelo menos por livro me convidaram, né? Brincadeira. Mas você é um cara que tem um evangelho no coração. Você é um cara que nos inspira a gente querer ser discípulo de Jesus de verdade, né? A amar o próximo, a se amar. Acho que isso é uma coisa tão profunda desse texto, né? Ama o próximo como a ti mesmo, mas a gente não sabe nem se amar e a gente vai amar o outro todo errado e dá tudo errado. E você é esse cara que nos ensina a gente a se amar. Eu aprendi a me amar convivendo com você. E isso é uma coisa que você conta na sua introdução, né? Na introdução do livro, quando você fala da sua motoca, quando você venceu, ao mesmo tempo do dia que você ia morrendo atropelado por causa de um vacilo, de um cálculo errado, e você fala, eu me construí nisso, isso sou eu. E eu sei que muitas pessoas aqui também aprenderam isso caminhando contigo. E acho que quem é da Candeias há mais tempo, a gente sabe que o nosso pastor é Jesus de Nazaré. Mas a gente também tem muito orgulho de dizer que você é o nosso pastorzão, ou pastorzinho, para os mais muito antigos. E como esse pastor que tem uma mensagem, que tem uma unção, um direcionamento da parte de Deus, eu queria te pedir para dar uma palavra para a gente. Eu acho que um lançamento de um livro teu, tio Dedé, não tem como não ter esse momento, sabe? Por mais que a gente tenha feito esse momento informal, tem que ter um momento onde você edifica o corpo com o dom que Deus te deu, com essa mensagem que arde no teu peito. E eu queria te convidar para você dar uma palavra para a gente, encerrando esse momento. Pode ser? Sim, pode ser. Vou levantar, tá? Eu também. Pessoal, tem uma parte do livro que eu falando sobre mim mesmo, eu digo que eu não sou aquilo que eu como, onde diz que a gente é aquilo que a gente come, né? Eu não sou aquilo que eu leio. Eu sou também tudo isso. Mas eu sou o resultado de todas as experiências que eu vivi. E a maneira como eu reagi às experiências na minha vida. E aí eu lembro de Moisés, porque Moisés em Êxodo 3, ele tem um momento com Deus muito corriqueiro e extraordinário ao mesmo tempo. Moisés está lá andando com o rebanho do seu sogro, num lugar que ele estava acostumado a andar, fazendo seu trabalho, sua profissão. E de repente, Moisés vê uma sarça queimando.
é Deus se manifestando no lugar comum, o lugar normal da vida da gente. É o extraordinário de Deus se manifestando no ordinário. Mas aquela sarça queimar, está pegando fogo, está com fogo, aquilo também não era extraordinário. Porque era muito comum no deserto que uma sarça pegasse fogo. Porque é muito quente, o fogo começa do nada. Mas o que chamou a atenção a Moisés foi olhar para aquela sarça e perceber que ela não estava sendo consumida. O fogo não estava consumindo ela. E aí ele diz lá no texto, que impressionante. Que impressionante. O texto diz que ele chegou perto para ver. E sabe qual que é a expectativa que eu queria muito que a gente vivesse na vida da gente? É que no meio da nossa semana, no meio do nosso dia a dia, das coisas corriqueiras da nossa vida, a gente pudesse perceber as sarças ardentes de Deus na nossa história. Em coisas simples. Mas de alguma forma você está olhando para aquilo e está percebendo que existe algo especial acontecendo ali. Como eu disse às vezes para a Aninha com os meninos, quando a gente estava lá em Austin, que teve uma hora que a gente estava chegando com o carro no estacionamento, e eu parei o carro, olhei para eles e disse: Aninha, olha para isso. Congela isso. Nós estamos vivendo algo extraordinário de Deus aqui. Só nossa família, isolado de tudo, vivendo um momento de restauração. Outra vez a gente estava na estrada, com os 2 meninos atrás, a gente no carro, tocando aquela música Wonderful World, com o Thiago York. Olha como Deus faz sarça ardente com o Thiago York. E naquele momento, a gente olhou e disse, e foi culto. Era o extraordinário manifesto naquilo que é ordinário na vida da gente. Uma estrada, uma família viajando. Isso podia ser só uma estrada e uma família viajando. Mas Deus está se manifestando nessas coisas. E querendo mostrar que ali não é apenas uma estrada e uma família viajando. Ali são histórias, que existia muito amor dentro daquele carro, que existia um sonho sendo realizado, que existia um Deus presente se manifestando ali de uma forma muito especial, com aquela música do Thiago York. Não é dele, mas ele estava cantando. É a sarça ardente. A sarça ardente é isso. Sabe o que acontece em Êxodo 3, quando o anjo que estava se manifestando ali olha para Moisés e diz o quê? Tira a tua sandália, porque o lugar que você está é santo. Mas como assim? Ele estava com um rebanho no lugar que ele estava todo dia. O que tornou aquele lugar santo? O reconhecimento da manifestação da presença de Deus naquele lugar tornou aquele lugar santo. Naquele momento na estrada, aquilo foi um lugar santo. Era parar o carro, descer, tirar a sandália, esse lugar é santo. Deus está falando aqui, Deus está dizendo coisas, através de uma sarça que queima. Esse lugar é santo. Tira a tua sandália. E que a gente possa tirar as nossas sandálias várias vezes na nossa vida. Porque a gente vai estar reconhecendo em algo corriqueiro, que neste algo corriqueiro, existe no meio deste corriqueiro, no meio deste ordinário, existe o extraordinário de Deus se manifestando. Deus não se manifesta, meu pessoal, sabe, Ele também se manifesta, porque se Ele se manifesta em qualquer lugar, né? Mas Deus não está preso a essa pirotecnia gospel que a gente tem por aí. Deus se manifesta no nosso dia a dia. Jó disse que Deus fala o tempo todo, mesmo que o homem não perceba. Deus fala o tempo todo, mesmo que a mulher não perceba. No meio da nossa semana, uma sarça ardente. E a gente percebendo a manifestação de Deus na vida da gente. Amém? Vamos buscar isso. Vamos buscar esse culto que não acontece aqui.
não acontece no ajuntamento. Ele acontece no caminho que Jesus chama a gente. E a gente vai encerrar essa reflexão com essa música lá do Baruch. Essa música lá do Baruch. Uma música que representa isso daqui que a gente está falando. Representa esse momento aqui. Baixe tua cabeça, eu queria que você orasse. As sarças ardentes. Eu quero reconhecer as sarças ardentes na minha vida. Abençoa as minhas semanas e me ajuda a viver cada vez mais e mais experiências contigo, Pai. Amém, Jesus. Que no meio da simplicidade o Senhor manifeste o extraordinário. Amém. Que durante nossa vida, Pai, nossa caminhada contigo, em vários momentos a gente possa escutar o Senhor dizendo: tira a tua sandália, porque este lugar é santo. Se manifesta na nossa vida.